O tema de hoje, senhores, é este aí, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Deve ter aparecido aí, não apareceu? Deixa eu pôr no monitor aqui, apareceu. Apareceu sim. O assunto de hoje é esse aí, ó. Como eu já falei algumas vezes, não custa repetir, na aula prática a gente tenta mostrar de uma forma diferente, ou de uma forma, digamos, mais prática, né? O que vocês já viram na teoria. Como o assunto de hoje é teorema da superposição, né? Eu tenho certeza que vocês já viram muita coisa sobre o teorema da superposição, já sabem aplicar o teorema, sabe para que ou onde aplicá-lo, né? Já resolveram exercícios bem elaborados. Em tese, não precisa muito mais do que isso, mas é uma nova oportunidade. Então, o que eu estou apresentando aqui é uma oportunidade de vocês verem de novo, tirar dúvida, né? Quando eu estiver passando aqui as experimentações, vocês podem tirar as dúvidas, se tiver dúvida, né? De qualquer forma, é uma oportunidade de frisar mais, de sedimentar mais o que você já sabe sobre o teorema da superposição, e isso é válido para todas as nossas práticas. Todas as nossas práticas são dadas depois do assunto ser visto na teoria. E tem alguns assuntos que já viram na teoria, que com bastante antecedência já está até meio esquecido, né? É bom até lembrar. É bom que vocês poderão lembrar. Bem, então vamos ao teorema da superposição. Nós vamos usar ou aplicar esse teorema em dois circuitos hoje. O primeiro circuito ele é constituído por duas fontes de tensão, dessa forma aí, e o outro circuito é por uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. E vamos usar o mesmo circuito, que é um circuito T, um circuito constituído por três resistores. Vale lembrar que o teorema da superposição, como vários outros teoremas, são válidos para circuitos lineares bidirecionais, quer dizer, a gente utiliza o teorema em circuitos constituídos por componentes que permitem a corrente circular nos dois sentidos e que há uma relação linear entre corrente e tensão, de forma a podermos aplicá-lo tanto para tensão quanto para corrente. Não se aplica o teorema da superposição, por exemplo, para potência elétrica. Por quê? Porque potência elétrica não é uma relação linear, é uma relação quadrática. A gente vai poder demonstrar isso praticamente em outra situação. Então, vamos aplicar esse teorema da superposição nesse circuitinho simples aí. Como eu já disse outras vezes também, a gente utiliza circuitos simples porque os laboratórios são mais limitados, né? Eu não vou aplicar o teorema num circuito muito elaborado, como vocês viram na teoria, por quê? Primeiro, porque gastaria muito tempo lá no laboratório para montar o circuito. O foco não é a complexidade, o número de componentes do circuito, o foco é a aplicação do teorema. Então, se você fica muito tempo montando o circuito no laboratório, você não vai ter tempo para, às vezes, experimentar o circuito, fazer as medições necessárias. Então, em laboratório, vocês vão ver no que vem no segundo ano, que vocês vão utilizar circuitos desse tipo aí, provavelmente esse mesmo circuito. O que vai mudar lá é que no lugar de usar tensão contínua, vai usar tensão alternada. E no lugar de resistores, aliás, além de usar com resistores, vocês vão usar elementos reativos, né, como indutores em série com resistores, capacitores em série com resistores, e aplica o teorema da mesma forma, e vocês vão comprovar que, mesmo para corrente alternada, ele é válido também. Bem, com relação, então, a esse teorema, nós temos o seguinte, ele reza, ou ele estabelece o seguinte, em um ponto do circuito, a tensão entre os terminais do componente daquele ponto, ou a corrente que vai passar pelo componente naquele ponto, é o resultado ou a somatória dos efeitos das fontes de tensão ou de corrente sobre aquele componente.
De uma maneira bem genérica, bem ampla, a gente pode considerar um exemplo que eu gosto de usar, que é uma antena. O que é uma antena? Uma antena de rádio, de televisão, ou, ou mesmo os terminais de um circuito que possui um cabo, um cabo, esses cabinhos esses cabos a gente chama de cabo coaxial, ou fibra ótica. Quer dizer, se nos terminais ali tem um componente que pode chamar de carga, o, o, o raciocínio que a gente aplica, similar ao que o teorema da superposição nos facilita entender, é que ali são conjugados, ali estão superpostos todas as ações de todas as fontes que podem interferir ali. No caso de uma antena, por exemplo, uma antena de rádio, uma antena de televisão, ela está submersa numa região que está recebendo sinais elétricos ou ondas eletromagnéticas vindas de tudo quanto é lado, né? Até do espaço sideral. Quer dizer, todos esses sinais que chegam naquela antena se incorporam àquela antena e ficam lá naquela antena. Ela, como qualquer outro componente, recebe aqueles sinais. A antena é diferente de outros componentes, que ela tem forma específica, dimensões, formato, etc., que tem um rendimento maior, capta com mais facilidade aqueles sinais. Tendo aqueles sinais lá e aplicando ali o que a gente chama de filtro, a gente separa aqueles sinais e utiliza o que a gente estiver precisando, que estiver querendo utilizar. Por exemplo, você está com antena de um rádio, do seu carro, por exemplo, e você sintoniza uma estação do seu rádio. O que você está fazendo ali? Você está pegando, você está lendo a antena, né, tudo que existe sobre a antena, e separando o que você quer. Quando você faz a sintonia, você separou um sinal, os outros continuaram lá. Os outros, você não é que tenha continuado, você não está utilizando, na realidade estão todos lá. Só que você vai utilizar o que você quer, que é o da estação que você está sintonizando. Então, quando você sintoniza, por exemplo, uma rádio, uma estação de rádio, ou um canal de televisão, se for o caso, você simplesmente está pegando naquele universo digamos assim, de sinais que estão ali naquela antena e usando um, e lendo um, ou analisando um. Então, nesse circuito que nós temos aqui, imagine que esse resistor R3 seja uma antena. Sobre ela, nós temos, sobre essa antena, já estou até chamando de antena mesmo, nós temos os sinais, entre aspas, aplicados sobre ele, provenientes da fonte 1 e da fonte 2. Esse caso só tem duas fontes. Numa antena normal tem milhões, bilhões. Né? E, e o teorema diz que sobre ele, o teorema identifica que sobre esse resistor nós temos esse conjunto de sinais ou componentes de sinais. E o teorema também diz que para você identificar ou separar, você pode estudar o efeito ou analisar o efeito separadamente de cada sinal. Trocando em miúdos, para ficar mais claro aqui, porque eu estou sentindo que eu estou complicando. Sobre esse resistor, por exemplo, vai circular uma corrente que é produzida por essa fonte. Vai circular também uma corrente que é produzida pela outra fonte. E se tiver mais fontes, acontece a mesma coisa. E quando você quiser calcular a corrente sobre esse resistor produzido por uma fonte, você só enxerga aquela fonte como fonte, e a outra, no caso aqui, como são duas, a outra você não enxerga como fonte. Você coloca no lugar dela o que a fonte que você está considerando enxerga. Isto é, quando você quiser calcular sobre esse R3, a componente produzida pela fonte 1, você substitui a fonte 2 pelo que a fonte 1 enxerga no lugar da fonte 2. O que a fonte 1 enxerga no lugar da fonte 2 se eu não estiver usando a fonte 2 como fonte? Tá? Eu não vou usar como fonte, porque estarei considerando só o efeito da fonte 1 como fonte. É a própria resistência interna da fonte 2. E a resistência de uma fonte ela é baixa, muito baixa. E se for uma fonte ideal, é zero.
Isto quer dizer que, para calcular a corrente ou a tensão nos terminais desse resistor, basta substituir a fonte 2 por um curto-circuito ou por uma resistência interna, se eu estiver considerando a resistência interna. No nosso caso aqui, eu estou considerando fontes ideais. Dessa forma, eu vou substituir a fonte 2 por um curto-circuito. Qual é o ganho disso? É porque o ganho disso é que o circuito fica mais simples de ser calculado, de ser analisado. O teorema ele prova que você pode fazer isso, você pode fazer essa simplificação. Esse circuito aqui, portanto, ele se torna simplesmente um circuito constituído por uma fonte de tensão contínua. Eu vou colocar o próximo passo aqui para ficar mais específico aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu substituí o circuito, a fonte do lado direito aqui pelo curto. Então, o circuito ficou constituído por quê? Olha a simplificação. Quando você tem um circuito que tem várias fontes, fica difícil, às vezes, você calcular os elementos de corrente, tensão nos diversos pontos. Mas quando tem uma fonte só, fica muito simples. Olha só, olha como ficou simples. Eu tenho uma resistência R1 que está em série com o R2 em paralelo com o R3. R2 com R3 são dois componentes que estão em paralelo e pode ser considerado como um equivalente. Esse equivalente está em série com o R1, porque o circuito ficou muito simples, ficou um circuito de série de dois resistores, o R1 e o RT. E calcular o que eu quiser no circuito aí, o que eu posso querer calcular é a corrente em R1, ou a corrente em R3, ou a corrente em R2, ou as tensões sobre esses componentes. Fica muito fácil de fazer. No caso aqui, eu vou calcular simplesmente o que? Somente o que? É isso aqui, ó. Veja o que eu fiz aqui, ó. Como eu estou focando a coisa no R3, eu estou considerando que o R3 é a carga do circuito sobre a qual eu estou aplicando o teorema. É o caso daquela antena, né? Eu estou imaginando tudo que é incorporado ali pelas fontes possíveis, né? Ou pelas fontes que são colocadas naquele contexto ali. O que nós temos, então, podemos fazer, então, por exemplo, calcular a tensão sobre o R3 ou calcular a corrente que passa em R3. A tensão sobre R3, olha a expressão que eu vou usar aqui. Ó. Vocês lembram dessa fórmula que vocês viram lá na teoria? VT sobre Rx sobre RT é relação de divisão de tensão. Né? Simplesmente isso. Quando eu quero, entre aspas, aí, quando eu quiser calcular a tensão sobre um resistor em série, outros, eu pego a tensão da fonte e multiplico pelo resistor onde eu quero saber a tensão, não é isso? E divido pela resistência total. Quando eu pego a tensão da fonte, que eu vou chamar aqui, nesse caso, de VT, e divido pela resistência total, que eu estou chamando aqui de RT, total do circuito. Tá? Eu estou calculando a corrente que passa no circuito, a corrente que a bateria está fornecendo. E se eu multiplico aquela corrente por qualquer um dos resistores, aliás, pelo R1 ou pelo equivalente aqui, eu estarei calculando a tensão sobre aquilo pelo qual estou multiplicando. Como eu quero saber a tensão VAB, o que eu estou fazendo aqui embaixo? Aqui, ó, eu estou pegando o V1, que seria VT, multiplicando pelo resultado de R2 em paralelo com R3, porque está existindo aqui, ó, essa é a resistência equivalente aqui, e dividindo pela soma de todas as resistências do conjunto série, que é o R1, mais o resistor equivalente que está aqui. Ficou muito simples, substituindo o valor, eu cheguei à conclusão que, finalmente aqui embaixo, que a tensão nos terminais de R3 é 5,13, quer dizer, ficou muito fácil, é a aplicação das relações de divisão de tensão e, às vezes, da relação de divisão de corrente, porque o circuito ficou simples demais. O teorema, como esses teoremas todos, são simplificadores de circuito, ou formas de resolver o circuito são formas de resolver. Às vezes, a gente, não aplicando um teorema, algum teorema, a gente não consegue resolver o circuito. Não tem um caminho, assim. E o teorema dá o caminho, ou, na maioria dos casos, simplifica o caminho. Eu só vou simular para vocês conferirem o cálculo aqui. Ó.
Deu 5,13 arredondando, e o instrumento marcou 5,14. Então, por quê? Porque está em paralelo com o instrumento, com o resistor aqui. Ó. Esse outro aqui está marcando o mesmo valor. Ao contrário, porque nessa situação que ficou reservada aqui a ele, a ligação dos terminais está ao contrário. Esse polo de cima é positivo, ele está ligado no fio preto, no comum, então a tensão fica negativa. Na realidade, esse resistor está em paralelo com esse, os dois valores têm que ser iguais. Né? Mas em função dessa ligação específica do instrumento, ficou negativo. Esse aqui é o mesmo circuito, eu vou passar mais rápido por ele. O meu circuito, eu estava fazendo a simulação usando o diagrama esquemático, mas como eu estou falando demais aqui hoje, o tempo está indo muito rápido. Bem, continuando a aplicar o teorema da superposição, o que estou fazendo? Passo seguinte, passo 2. Eu estou considerando a primeira fonte como um curto, né, porque é uma fonte ideal, e usando a segunda fonte. Aí o circuito ficou da mesma forma, e aplicando aquelas relações que eu já tinha mostrado, calcula-se que a tensão, ou a componente de tensão sobre R3 deu 1,23. Estou dando 1,24. É o que a simulação vai me indicar aqui. Então, visto de um lado ou visto de outro, ou sobre o olhar de uma fonte ou da outra, é a mesma coisa. Com uma fonte eu tenho a componente 1, com a outra fonte eu tenho a componente 2. E o resultado final é a soma das duas componentes. É o que estabelece o teorema da superposição. O resultado é isso aqui, ó, é a soma dos dois. Volta aí, desculpa. Simulando, vai ter que dar a soma dos dois, né? Aquele 1,23 com 5,13, isto é 6,37. Né? Esses três medidores estão mostrando as três tensões nos três componentes. A gente pode concluir que essa tensão aqui, vista nessa malha aqui, ó, vocês já viram várias e várias vezes lá na teoria, olhando só essa malha, essa tensão da bateria, ela se divide numa aqui mais essa aqui. Então, se eu somar algebricamente a tensão da bateria com essa queda, isto é, subtrair, né, a tensão da bateria dessa queda aqui, ó, que é 2,63, vai dar esse valor. Da mesma forma do lado de cá. Ó, tá? Se somar algebricamente essa tensão com esse valor que é 4,5, também dá essa mesma coisa. Observe que aqui ó, eu estou com esse terminal aqui, onde está o preto, ele é positivo em relação a esse, porque está indicando ao contrário. Cara. Se está uma tensão negativa aqui, significa que onde está o preto é positivo. Então, aqui está positivo, aqui está negativo. Esse aqui é o positivo da bateria. Então, a sombra é feita da seguinte forma. Esse valor, 4,5, né, cujo positivo está ligado no positivo, né, somado com essa tensão aqui, ó, vai dar esse valor aqui. Isso? Para ficar assim conferido certinho, veja bem. Aqui, como está dando negativo, eu sei que aqui, ó, corrigindo aqui é positivo e aqui é negativo. Aqui é positivo e aqui é negativo. Então, 1,87 mais 4,5, que é o valor dessa bateria, vai dar esse valor aqui arredondado. Tá? E esse valor aqui pode ser calculado da mesma forma que a gente calculou qualquer outra tensão nesse circuito, aplicando o teorema aí. Sentindo hoje que estou complicando a vida de vocês. E voltando ou continuando, vamos aplicar esse teorema nesse segundo circuito aqui, tá, gente? Esse segundo circuito, ele é constituído por uma fonte de corrente ideal de 1 mA e uma fonte de tensão, que é uma bateria, que é uma pilha de 1,5 V. O circuito é o mesmo anterior, é o circuito T, só que os valores são diferentes. Esse aqui é de 10, esse aqui é de 1K5, e esse outro aqui também é de 10. Os valores são diferentes, mas a configuração do circuito é o mesmo. Aplicando o teorema da superposição, primeiro considera uma fonte, depois considera a outra, não é isso? Vamos não, chegar para frente aqui. Esse simulador aqui, ele... Pronto, aqui. Ó. Eu estou considerando a fonte
a fonte de corrente, a fonte de tensão, eu estou curto-circuitando, eu não estou considerando aquele ponto onde ela está ligada como um ponto onde tem uma fonte, mas um ponto que tem um curto-circuito, porque eu não quero saber da fonte ali naquele momento, que eu quero saber só da fonte de corrente. O termo que as pessoas usam é: eu matei a fonte de tensão. O circuito continuou da mesma forma, mas a fonte de tensão não é mais uma fonte, eu matei ela. Quer dizer, eu não estou enxergando aquilo como uma fonte de tensão, depois eu enxergo. O circuito formado é esse. Observe que esse circuito é um divisor de corrente, tem um nó aqui, ó. A fonte de corrente de 1 mA está induzindo, impulsionando nesse nó uma corrente de 1 mA. E essa corrente se divide no I3', na primeira componente de corrente no resistor, e na outra aqui. Vocês conhecem a relação de divisão de corrente que vocês estudaram lá na teoria. A relação de divisão de corrente, quando você quer calcular a corrente em um ramo paralelo, e você tem a corrente entrando no ramo, basta usar essa relação aqui. Você pega a corrente que está entrando, que chama de T, multiplica pela resistência equivalente entre os dois pontos considerados e divide pela resistência na qual eu quero saber a corrente. Lembra que, nesse caso aqui, nesse circuito aqui, está entrando uma corrente e está saindo duas. Eu tenho certeza que estão saindo duas, por quê? Porque aqui não tem fonte. Não tem nada que impulsione a corrente aqui, ó, no sentido da direita para a esquerda. A corrente entrou aqui, sai aqui, sai aqui. Da mesma forma que ela está descendo, ela está indo para cá. Ó. Então, obviamente, as duas se somam e dá o valor de 1. Usando a expressão aqui e os valores, a gente chega à conclusão que essa corrente é 993 miliamperes, microamperes, ou 0,993 miliamperes, tá certo? Simulando aqui, para conferir o cálculo, olha lá, usando duas casas decimais, deu 0,99 miliamperes. Quer dizer, a fonte de corrente está produzindo 0,99 miliamperes aqui. É um valor baixinho porque a fonte de corrente é de valor baixo, como é normal ser. Bem, calculei a primeira componente e mostrei que o resultado está certo. Observe que por aqui, ó, o medidor está indicando a corrente constante de 1 miliampere. Desce 0,99 para cá e o restinho insignificante praticamente vai para o outro lado, afinal a resistência é muito alta, que é um K5 comparado com 10 ohms. O passo seguinte é considerar a outra fonte e desconsiderar a primeira como fonte. Só, no lugar da primeira, eu coloco a sua resistência interna. Como é uma fonte de corrente, a resistência interna já é uma fonte de corrente infinita. Dessa forma, o circuito ficou esse aí. Aqui tem uma fonte de corrente com resistência infinita. Tirei o efeito dela como fonte e deixei a resistência infinita. Quer dizer, ficou um circuito aberto. Ficou mais simples ainda calcular, por quê? Porque eu tenho uma bateria, quer dizer, uma pilha, em série com 2 resistores. Eu vou calcular a tensão sobre um deles. Aí eu aplico direto a relação de divisão de tensão, que você já conhece. Qual que é? A corrente. Nesse caso, nem é a relação de divisão de tensão, desculpe, é a lei de Ohm, direto. A corrente na malha é igual a tensão aplicada, 1,5, dividido pela soma dos resistores. Vai dar 0,993 de novo. Foi coincidência aqui, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As correntes são diferentes. Elas podem coincidir, mas no normal é serem diferentes. Os valores aqui, por coincidência, proveram, né, duas componentes de corrente igual. A anterior, que é 0,993, e essa aqui também 0,993. E o teorema vai me dizer que o resultado final é a soma, que eu posso comprovar fazendo isso aí. É 0,993 produzido por essa fonte, passando aqui,
0,993 produzido pela outra fonte, passando no mesmo lugar. Somando, deu 1,98. Comprovamos, dessa forma, a validade do teorema da superposição. Então, gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o teorema da superposição, primeiro, é um agente simplificador, é um macete, né? E ele baseia-se no seguinte, que num ponto de um circuito existem os efeitos conjugados das fontes que interagem naquele conjunto e promovem um efeito naquele ponto, trocando em mútuo. No resistor R3, por exemplo, vai circular uma corrente, vai ter uma diferença de potencial proveniente dessa fonte e também da outra fonte e de outras fontes que porventura existirem no circuito. Agora, para checar que vocês ouviram e completar o que aprenderam na teoria, eu vou fazer uma pergunta aqui. Ó. Como nós temos tempo na aula, temos um bom tempo aqui, vamos explorar algumas situações aqui no sentido de ajudar vocês nos cálculos. Eu tenho aqui, por exemplo, um circuito, e nesse circuito ele tem a seguinte característica. Deixa eu só fechar essa chave para cá para explicar melhor. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos, dentro desse quadro aqui, uma malha aqui. Ó. Fora do circuito não tem nada no seu medidor. Por quê? Porque essa chave estando aberta, esses elementos estão fora do circuito. E o voltímetro, ele simplesmente estando ligado aqui, ó, ele vai medir o valor e não interfere em nada no circuito. Os medidores não interferem. Quando a gente diz que tem um circuito tal, você só considera os elementos de circuito que são fontes e resistores, por exemplo. Não considera medidor. Então, o que nós temos dentro desse quadrado aqui? A malha, constituída por uma fonte de tensão de 20 volts, insere com a fonte de corrente de 10 miliamperes. E uma resistência de carga de 5,6. Então, veja bem, uma fonte de tensão insere com a fonte de corrente, insere com a resistência. A pergunta é, qual que é a corrente que esse medidor aqui vai marcar? Isto é, qual é a corrente que vai passar pelo resistor de 5,6K? Pelas posições das chaves, aqui, ó. Isso aqui está fora, isso aqui também está fora. Eu vou utilizar depois para explicar alguma coisinha, mas o real mesmo é o que está aqui, ó, esse caminho aqui. Alguém gostaria de responder essa pergunta? Para motivar vocês, vou dar 5 pontos para quem responder certo essa pergunta, digamos, no primeiro minuto aí. Vocês podem colocar no chat aí a resposta. Se quiser falar, pode também. Esse medidor aqui, que eu chamo de IR1, vai marcar qual o valor de corrente, gente? Com as chaves nessa posição, obviamente. Vamos entrar no chat aqui para ver. 10 miliamperes. Quem respondeu? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Eu vou voltar lá de novo. Você pode me dizer por que é 10? Porque tem a fonte de corrente que sai e passa só nele, que o outro circuito está fechado, né? Não está aberto e não está fechado para ele passar também lá. E a fonte de tensão não interfere nesse valor, não? Olha bem aqui. Eu tenho uma fonte de tensão e uma fonte de corrente em série, né? Ambas estão no mesmo circuito por onde passa essa corrente. Para saber se você está certo, basta simulá-la. Simulei. Está certo, né? Concorda? Uhum. Você acertou, você vai ganhar os 5 pontos. Você ganhou os 5 pontos. Agora, a questão é por que é 5? Por que é 5 não? Por que é 10 miliamperes?
Vocês desculpem, hoje eu acho que não estou com a cabeça boa, não, tá, gente? No dia que você não está com a cabeça boa, a didática vai embora, né? Mas a questão é a seguinte, na realidade eu quero mostrar para vocês uma coisa, que é a seguinte, e o teorema da superposição justifica isso, é que quando você tem num braço do circuito, em série, portanto, uma fonte de corrente e uma fonte de tensão, a predominância é da fonte de corrente. Você não precisa considerar a fonte de tensão. Não precisa perder tempo considerando a fonte de tensão. Em circuito paralelo é o contrário. No circuito paralelo, se tiver fonte de tensão em paralelo com fonte de corrente, a predominância é da fonte de tensão. Depois eu mostro por quê. Agora, por que a predominância, nesse caso, é da fonte de corrente? Aí eu vou usar o teorema da superposição para poder justificar. E vou calcular as duas componentes que vão passar aqui, produzidas individualmente por cada uma das fontes. Por exemplo, quando eu for calcular a componente produzida por essa fonte de tensão, eu substituo a fonte de corrente pela sua resistência interna, não é isso que se faz? A resistência interna de uma fonte de corrente é infinita. Então, esse caso, essa primeira componente aqui é zero. Por quê? Porque a resistência considerada aqui, ó, é infinita. Então, a fonte de tensão não produz corrente na malha. A primeira componente é zero. Agora, vamos calcular a componente produzida pela segunda fonte, e no lugar da primeira fonte, que é de tensão, eu coloco só a resistência interna. Aí eu coloco um curto aqui. Aí a malha é constituída somente porque uma fonte de corrente de 10 miliamperes nessa malha aqui, ó, passando por aqui. Né? É 10, então vai dar 10 aqui. Entendeu? É por isso que é 10 miliamperes. É por isso que quando você tem fonte de corrente em série com fonte de tensão, a prevalência é da fonte de corrente. Por quê? Porque a fonte de corrente não deixa a fonte de tensão produzir corrente pelo fato de que sua resistência interna é infinita. Isto é, a resistência interna da fonte de corrente é infinita. Somente por isso, tá? Então você acertou. Se tiver outro que tiver acertado aí, depois eu dou uma verificada no chat. Só para completar isso aqui, ó, complementar, vamos fechar essa chave aqui. Ó. O que aconteceu? A corrente aqui passou para 5 miliamperes. Olha aqui, ó, era 10 e passou para 5. Mas por quê? Porque agora, aqueles 10 miliamperes que estão vindo aqui, ó, que é resultado do que esse lado do circuito está provendo, ele se divide. Uma parte vem para cá, a outra vem para cá. Como os dois resistores são iguais, ficou a metade em cada lado, simplesmente. Nada complicado, né? Agora, veja um detalhe aqui com o voltímetro aqui, ó. Voltímetro. Vou abrir aqui e mostrar. Com o voltímetro deu 56 volts. Aliás, com a chave aberta, considerando somente esses 5,6, teve uma queda, ou se apresentou lá, uma tensão de 56 volts. Mas por que isso? Lei de Ohm, se está entrando aqui uma corrente de 10 mili e o resistor por onde ela vai passar é 5,6, basta multiplicar um pelo outro, que deu 56. Agora, quando eu fechei a chave, aconteceu a mesma coisa. Só que passou pelo resistor 5 miliamperes, que vezes 5,6K deu 28. O outro braço aqui está em paralelo, né? E o resultado é o mesmo, porque a resistência também é a mesma. Agora, veja um detalhe. Vou abrir aqui de novo e vou fechar essa chave aqui, vou passar para essa posição. O que aconteceu? Eu tirei a fonte de tensão. E vou tirar e colocar, ficar tirando e colocando, e você fica olhando o medidor aqui, ó, esse medidor. Olha aí, ó. Veja bem, não muda nada, cara. Com a fonte de tensão, 10 miliamperes. Sem a fonte de tensão, quer dizer, com um curto no lugar dela, que é a mesma coisa, termos de aplicação do teorema, né? Quer dizer, a fonte de tensão não tem efeito. Se eu coloco a corrente aqui na carga, é 10, são 10, e fecho um curto, tiro ela do circuito, continua 10, é porque ela não tem efeito. E se eu mudar o valor dela, continua a mesma história, não vai mudar.
ver se eu consigo fazer isso aqui, peraí. Vou passar para 40 volts, por exemplo. Ver se muda. 40. Passei a fonte para 40. Mudou alguma coisa? Nada. Não. Continuou os 10 miliamperes. Aliás, agora. Não muda. A fonte de tensão não tem efeito. Comprovando aqui, ó, não tem efeito quando o circuito é série, constituído por uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Tá? Então, talvez vocês tiverem um problema para resolver e se apresentar essa situação, não preocupe, esquece que tem fonte de tensão lá naquele ramo do circuito sério, considera só a fonte de corrente. Não é assim que se faz? Agora, um outro detalhe, eu vou passar essa chave para essa outra posição aqui, que é indiferente, né? O que vai acontecer? Eu vou colocar duas fontes de corrente em série, cara. Tirei a fonte de tensão e coloquei uma fonte de corrente. Olha só o que está acontecendo com a medida lá. O simulador ficou doido. Por quê? Porque não é possível fazer isso. Você não deve ligar fonte de corrente em série com duas fontes de corrente em série. Fonte de corrente você não liga em série. Por quê? Porque exatamente não. Porque quando você liga uma fonte em série com outra, você está colocando em série com uma das duas, ou uma com a outra, uma resistência infinita. Essa fonte, essa fonte de 10 miliamperes, ela vai querer fazer passar corrente por aqui, só que tem uma resistência infinita. Da mesma forma, essa vai querer passar uma corrente aqui, e aqui em cima tem uma resistência infinita. Então, não é possível. Não é possível quer dizer, você pode ligar, só que não vai acontecer nada. Né? Não se liga fontes de corrente em série. Em paralelo, sim. Você pode ligar em paralelo qualquer número de fontes de corrente, não tem problema. Porque cada fonte vai jogar no nó constituído, ou induzir, ou imprimir no nó constituído uma corrente, que é o valor dela. Você pode calcular uma corrente total resultante das correntes de todas as fontes de corrente em paralelo. É a soma algébrica de todas as correntes, considerando os sentidos. Você pega todas as fontes que estão em paralelo num sentido, calcula um valor. Pega todas as fontes de corrente que estão em sentido contrário e calcula outro valor. Faz a soma algébrica dos dois valores, aí você tem uma fonte de corrente equivalente total. Mas isso com fonte de corrente em paralelo. Da mesma forma que num circuito tipo esse aqui, ó, você pode ligar fontes de tensão você pode ligar, esse não, desculpa, no circuito, eu não desenhei o circuito aqui. Da mesma forma que no circuito que você tem várias fontes de tensão em série, você soma algebricamente as fontes e obtém um resultado equivalente. No caso de corrente, fonte de corrente em série, primeiro, não pode. Fonte de corrente em paralelo, você soma algebricamente os valores. Geralmente, os efeitos, né, as considerações que que a gente faz para tensão e corrente são opostas. Fonte de corrente você não pode ligar em série, fonte de tensão você não pode ligar em paralelo. Fonte de corrente em paralelo, você soma as correntes. Fonte de tensão em série, você soma as tensões, sempre algebricamente, tá? Esse próximo exemplo aqui, ó, que eu coloquei, também é para a gente praticar. O que temos aqui? Uma fonte de tensão, em paralelo com uma fonte de corrente, em paralelo com a carga. Aquele estudo que fizemos com as fontes de corrente e tensão em série, vamos fazer agora com as fontes de corrente e tensão em paralelo, para mostrar para vocês que quando você tem um circuito de fontes em paralelo, a predominância é da fonte de tensão. Da mesma forma que quando você tem um circuito série, fonte de tensão e fonte de corrente, a predominância é da corrente. Aqui é a predominância da tensão. Mas por que é predominância da tensão? A predominância da tensão, porque quando você liga a tensão no circuito, você está ligando entre dois pontos daquele circuito um dispositivo que coloca entre aqueles dois pontos um potencial.
Portanto, vai existir uma diferença de potencial ali, que é a função da fonte de tensão. Então, quando você liga ali uma fonte de tensão, você já está estabelecendo num ponto do circuito um potencial e no outro potencial externo. Você vai ter uma diferença de potencial ali. Tudo que você ligar paralelo àquilo, se submete àquela situação. Agora, quando você pega duas fontes de tensão e N outros tipos de componentes, ou fontes, né? E se as duas fontes que você ligou em paralelo tiver o mesmo valor, os potenciais que elas colocaram ali são os mesmos, não tem problema. Mas se tiver uma diferença mínima que seja de um potencial para o outro, você não pode fazer, por quê? Porque vai predominar o potencial maior. Para ficar claro, suponha que você pegou uma fonte de 50 volts e, em paralelo com uma de 51 volts. O que vai acontecer? Vai predominar a de 51. Por quê? Porque a de 51 está colocando o potencial positivo dela num lado e o negativo dela do outro. E o maior sempre predomina. Então, você vai ter uma tensão de 51. E a outra de 50? O que vai acontecer com ela? Ela vai funcionar como carga. Por quê? Porque ela não age como fonte, porque ela está subordinada à maior. E se ela é carga, ela entra como a sua resistência interna. E a resistência interna de uma fonte, todo mundo sabe, é baixa, ou zero. O resultado é curto-circuito, praticamente. Por quê? Porque a fonte maior vai produzir na fonte menor uma corrente dada pelo valor da fonte maior dividido pela resistência interna da fonte menor, que é baixa ou zero. Entendeu? Aí vai queimar o circuito. Então, toda vez que você for ligar fontes de tensão em paralelo, você tem que tomar um cuidado, que é o seguinte: somente pode ligar se os valores forem exatamente iguais. Tá? Tem essa condição, porque se for exatamente igual, não tem problema, porque as duas agem da mesma forma. Mas quando é que você vai ter certeza que os dois potenciais ou as duas fontes são exatamente iguais? Você nunca vai ter essa certeza. Porque qualquer coisinha que houver, qualquer variação mínima, nem qualquer característica, temperatura ou qualquer coisa lá no circuito, uma fonte fica com um valor um pouco diferente da outra. Por menor que seja a diferença, a menor naquele momento vira carga, aí dá um curto-circuito. Em circuitos de corrente alternada, principalmente, é muito sério, por quê? Porque as tensões instantâneas ficam variando o tempo todo. Dificilmente vai ter um momento que você pode garantir que as duas terão o mesmo valor. Então, a regra geral é a seguinte: não ligue fontes de tensão em paralelo e não ligue fontes de corrente em série. Tá certo? Vamos simular alguma coisa aqui. Ó. O que nós temos, então? 30 volts em paralelo com uma fonte de corrente. Primeiramente, eu vou deixar a fonte de corrente desligada para vocês verem que essa fonte aqui de 30, ela ligou um potencial positivo de 30 nesse barramento e um negativo de 30 no outro. O voltímetro está marcando aqui. Ó. Então, existe uma tensão aqui, ou uma diferença de potencial de 30 volts. Agora, vamos antes de irmos, vejamos. Se eu tenho 30 volts aqui, ó, eu vou ter uma corrente que é igual a 30 volts sobre 6K, que é 5 miliamperes. Olha lá. Agora eu vou fechar a chave aqui e introduzir a fonte de corrente em paralelo. Observe que o valor da corrente não modificou. Por que não modificou? Porque eu tenho uma tensão aqui que não modifica, que é o 30 volts, por causa da predominância da fonte de tensão. Essa fonte de tensão ligou o potencial aqui e o outro aqui, ou uma diferença de potencial de 30 volts, e ponto final. Ela estabelece aquilo. Ela predomina e estabelece. Se tem 30 volts, entre esse ponto e a resistência de 6K, a corrente é de 5 miliamperes. Posso fazer o que eu quiser. Posso, por exemplo, fechar com mais carga no circuito, aqui, ó, uso mais carga, continua 5 miliamperes. Só que eu coloquei uma carga igual, aqui, ó, 5K em paralelo. A carga vai circular também 5 miliamperes. Não mudou nada aqui. Tiro a fonte de corrente, também não muda nada. Né? O que muda é do lado esquerdo. Observe o que está acontecendo do lado esquerdo. Do lado esquerdo, vamos analisar o que está acontecendo no lado esquerdo. Está subindo aqui ó, uma corrente de 100 miliamperes. Para o lado
direito está indo 5 miliamperes, valor estabelecido pela fonte de 30 e o resistor de 6K. Bem, se está subindo, entrando no nó 100 e está indo para a direita 5, para a esquerda vai o restante, que é 100 menos 5, que é 95 mili. Que é 95. Tanto que o medidor está marcando, olha que está marcando, inclusive, negativo, dizendo o sentido, né? A corrente está entrando aqui, ó, do lado oposto do instrumento. Se ela entra onde está positivo, escrito positivo, que é o sentido convencional, ficaria positivo aqui. O negativo sumiria. Como está negativo, está dizendo que a corrente está circulando em sentido contrário. Na realidade, essa fonte de corrente está jogando corrente para a bateria. Uma bateria real estaria carregando a bateria, né? No simulador, a gente imagina que está introduzindo, jogando energia para essa fonte aqui. Quem está fornecendo energia é a fonte que está de tensão que está dentro da fonte de corrente. Entendeu? Então, olha aqui, ó, olha, vou fechar essa chave de novo. O que vai mudar? Aqui não mudou, aqui continua descendo aqui 5 miliamperes, aqui descendo. Então, aqui, se eu tivesse um medidor aqui, ele estaria indicando, aqui, ó, nesse ponto, ele estaria indicando 10 miliamperes. Esses 5, mas esses 5. Mas eu posso ver isso de outra forma. Está entrando 100 aqui e indo para o lado esquerdo 90, que é 89,99, então, por outro lado, vai 10. Quer dizer, a fonte de corrente, veja bem, ela está induzindo, impondo, imprimindo nesse nó o valor dela, que não interfere com a tensão nos extremos do circuito ou nos extremos da carga. O que determina o que aparece no extremo da carga é a fonte de corrente, de tensão. Então, vamos fechar isso aqui. Quando você tem circuito série, tensão e corrente, predomina a corrente, a fonte de corrente. Quando você tem circuito paralelo, fonte de tensão, fonte de corrente, predomina, obviamente, no paralelo, isto é, no que se ligar em paralelo, ou a carga que se ligou em paralelo, predomina a fonte de tensão. É claro que a fonte de corrente tem ação no circuito, mas não na carga. Em função de num circuito sério, fonte de tensão, fonte de corrente. Num circuito sério, desculpa, em função do circuito sério, a corrente passar no mesmo braço, não se liga a fontes de corrente em série. Mesmo de valores iguais, não se liga, porque a própria fonte de corrente impede que a outra fonte de corrente produza corrente. Uma neutraliza a outra, aí você não pode ligar. Fonte de tensão, você não liga em paralelo. Por quê? Porque a predominância de uma tensão maior, do potencial, ou diferença do potencial maior, a menor vira carga e pode queimar. Certo? São as recomendações e são pontos que eu quis colocar aqui para vocês verem na hora de resolver os seus circuitos. E alguma pergunta na sala já foi embora, né? Já tem 8 minutos. Não esquece fazer chamada não, Ari. Ele acordou agora. Parei a gravação.